Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O meu pedido a Deus nessa manhã que esteja ao teu lado, onde você se encontra nesse momento, não sei se na tua casa, no carro ou em outro meio de transporte, mas onde estiver a mão do Eterno esteja abençoando a tua vida. Jesus confortou os seus discípulos dizendo para eles que estaria ao lado deles em todos os momentos da sua vida. E Jesus cumpriu com a sua palavra através da pessoa divina do Espírito Santo. Nesse momento deixo com você também mais uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 10, do verso 25, onde a Bíblia diz o seguinte: como passa a tempestade, assim desaparecem os perversos, mas o justo tem perpétuo fundamento. Provérbios capítulo 10, o verso 25. Aqueles que amam a Deus irão viver eternamente. Aqueles que rejeitam ao Senhor têm vida curta nessa terra. Aqueles que observam os ensinamentos do Senhor serão plantados como árvores e viverão por toda a eternidade. Mas aqueles que rejeitam as orientações sagradas do Senhor viverão uma vida curta nessa terra. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 56, o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. O que você faz quando os dias estão difíceis? Quando os dias estão escuros? Quando você procura encontrar saída diante de um problema e não consegue? Quando você tenta resolver uma situação e você acaba descobrindo que você é incapaz de resolver? Davi se voltou para Deus. Davi reconhecia que o Senhor era soberano sobre a sua vida. Davi sabia que preso na cidade de Gate, ele não poderia sair dali se a mão do Eterno não estivesse sobre ele. E é lá na cidade de Gate, uma cidade dos filisteus, que Davi reconhece que somente Deus pode ser o seu guardião, comandante naquele momento que ele estava vivendo. O Salmo 56 é um salmo escrito no campo de batalha. Davi estava na cidade de Gate, uma cidade dos filisteus. Embora estivesse na cidade dos filisteus, mas era o seu próprio povo, o povo de Israel, que estava lhe perseguindo sobre a liderança de Saul. Sabendo que não poderia sair dali sem ter uma intervenção divina, Davi ora a Deus, canta ao Senhor e o seu plano dá certo. Sempre seguir os planos de Deus dão certo para a nossa vida. Observar as orientações do Senhor, manter a nossa fé segura no braço de Deus, sempre nós alcançamos a vitória. Mesmo que humanamente alguém diga que nós perdemos a batalha, como Jesus Cristo na cruz do Calvário. Satanás imaginou que Jesus tinha perdido a batalha quando ele morreu, mas ao ressuscitar no terceiro dia, ele descobriu que a sua sentença final já estava decretada. Davi, no versículo 1, ele faz um contraste entre Deus e o ser humano. Deus é eterno, soberano, poderoso, magnífico. O ser humano é mortal, carente, fraco e débil. Por isso que Davi reconhece que somente Deus é a sua salvaguarda. Ele reconhece que somente no Senhor ele poderia alcançar a vitória. E é por isso que lá na cidade de Gate, ele se volta para Deus, reconhecendo que ele é sua única saída. A fé de Davi estava tão segura no Senhor que no verso 3 e no verso 4, ele se volta para Deus na sua oração e fala: o que é que o homem mortal pode fazer contra mim? Se o meu Deus está ao meu lado, o que é que um ser humano pode fazer contra a minha pessoa e os meus soldados? Deus é o meu comandante, Ele é o meu salvador. Se Deus está na minha companhia, nenhum inimigo poderá me ferir. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. A maior tristeza que pode acontecer com o ser humano é rejeitar ao Senhor. Se Deus é o nosso alto bom refúgio, quando nós rejeitamos ao Senhor, nós nos tornamos vulneráveis nesse mundo. Somos presa fácil de Satanás. Satanás facilmente nos destrói. É por isso que muitas pessoas vivem infelizes nesse mundo e ficam se perguntando: me planejei, me preparei, por que deu tudo errado? Se esqueceram do Senhor, não tiveram uma vida ligada a Deus, não o buscaram com todas as suas forças. Quando nós não temos um comprometimento com Deus, nós nos tornamos vulneráveis, presa fácil do adversário nessa terra. É por isso que no verso 3, Davi reafirma: hei de confiar no Senhor.
Davi sabia que todas as suas vitórias passadas foram resultados da mão de Deus na sua vida. Davi sabia que ao lutar com Golias, não foi ele que venceu, mas a mão do Eterno que lhe conduziu. Davi sabia que por diversas vezes o livramento que Deus lhe deu quando ele estava no palácio, que Saul tentou tirar sua própria vida, foi as mãos do Senhor, e não seria diferente agora. Confiando no Senhor, ele pularia muralhas e alcançaria a vitória, porque Deus estava ao seu lado. As armadilhas que o inimigo montam para destruir os filhos do Senhor são muitas. Davi descreve muitas delas. Eles me espionam, eles se escondem atrás das árvores, eles buscam tirar a minha vida com todas as suas forças. Mas Davi sabia que todas as armadilhas montadas pelo adversário, ele tendo a certeza de Deus ao seu lado, era o seu próprio Deus que livraria de todas essas armadilhas. Deus jamais iria permitir que o seu filho caísse em nenhuma delas. O que ele precisava fazer a cada dia era se manter seguro no braço do Senhor. Salmo capítulo 56, o versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? A maior certeza que Davi tinha é que Deus estava ao seu lado. Se Deus estava ao seu lado, a presença do Senhor era suficiente para que nenhum inimigo pudesse lhe atacar. Ele sabia que os seus adversários incessantemente estavam tentando tirar a sua vida, fazer mal a ele e a sua família, mas ele descansava nos braços do Senhor. Era a sua maior segurança. O Deus criador dos céus e da terra é um Deus pessoal, é um Deus amigo, é um Deus que nos ama. Davi desenvolveu um relacionamento tão sólido com seu Deus que ele sabia, a despeito das tamanhas responsabilidades desse Deus, ele se preocupava pessoalmente pela sua segurança pessoal, e esse Deus estava ali para lhe proteger. Se porventura ele tivesse que entrar na cova dos leões, Deus entraria com ele. Se os seus inimigos lhe colocassem numa fornalha ardente, ele também estaria ali para lhe proteger. Dentro da cidade de Gate, o seu Deus estando ao seu lado, nenhum inimigo tocaria na sua pessoa. Mas os momentos que Davi passava dentro da cidade de Gate, preso, sofrendo, sendo perseguido, era uma pressão que lhe incomodava. E estando preso dentro dessa cidade, muitas vezes ele chorou. As suas lágrimas foram colocadas dentro de um odre. O odre era um local onde os orientais no passado carregavam água. Era uma expressão de Davi falar para Deus, todo o seu sofrimento estava diante do Senhor. Toda a dor que ele estava passando, ele colocava e depositava nos pés do seu Deus, e ele esperava que o seu Deus, ao contemplar o seu sofrimento, intervisse para lhe proteger. Como nós podemos fazer a leitura do verso 12? Mesmo diante das batalhas, mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo tribulações, Davi já tinha certeza da sua vitória. Ele já olhava para o futuro pensando a maneira como ele iria agradecer a Deus dentro do santuário, oferecer as suas ofertas, apresentar-se diante de Deus e dos seus soldados, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que ele tinha recebido na sua vida, por ele ter poupado a sua vida naquele momento tão difícil. Mesmo diante de tantos adversários, Deus não permitiu que nenhum inimigo tocasse em um fio dos seus cabelos. Portanto, ele agora já planejava a maneira como é que ele iria ofertar para Deus e agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. Ao reconhecer a bênção de Deus sobre a sua vida, Davi agora se volta para o Senhor e se compromete com Deus a cada dia. Se o meu Deus, ele está comprometido comigo em me proteger, eu quero viver para esse Deus. Eu quero permitir que ele conduza a minha vida. Eu quero consultar a esse Deus em toda e qualquer circunstâncias da minha trajetória. Esta era a maior certeza e garantia do rei Davi. Ele confiava que o seu Deus estaria ao seu lado para lhe proteger, lhe amparar em toda e qualquer situação. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do Salmo 56, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Diante dos momentos de perseguição que nós sofremos nesse mundo, eu e você temos que entender uma coisa: a nossa única salvaguarda é confiar no Senhor. Não adianta confiarmos nos nossos dons, nos nossos talentos, nos nossos recursos, naquilo que nós recebemos. Mas nós precisamos, na verdade, confiar em Deus.
O braço do Senhor é suficiente para nos livrar de todos os males. Se Ele estiver na nossa companhia, nenhum adversário conseguirá tocar em um fio dos nossos cabelos, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Jamais deveríamos nos esquecer, somos amados pelo Senhor. A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. É uma expressão para que nós possamos entender o quanto nós somos amados pelo nosso Deus. Ele sabe do sofrimento que nós temos passado, Ele sabe das lágrimas que nós temos derramado, Ele conhece as dores que nós estamos sentindo, é Ele que virá julgar a nossa causa, é Ele que irá fazer justiça. Agora, hoje, nós precisamos de fato confiar nesse Deus, entregar a nossa vida a Ele, estreitarmos o nosso relacionamento e amá-lo cada vez mais com todas as nossas forças. Nós jamais deveríamos nos esquecer que toda a libertação que nós recebemos em nossa vida, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela no âmbito emocional, todas elas nós recebemos das mãos do nosso Deus. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos ampara, é Ele que nos dá a vitória. É por isso que nesse momento eu convido você, fechemos os nossos olhos e clamemos mais uma vez pela bênção dele sobre a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, reconhecemos as nossas limitações, queremos ser do Senhor a cada dia. Por favor, Senhor, inunda o nosso coração, conduza a nossa trajetória, nos conceda a graça de estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.